advogado militante nas áreas de direito comercial e tributário há mais de 30 anos, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Especializado em direito tributário, área em que atua até hoje, ele possui vários artigos e um livro publicados. Foi assessor tributário da Fiesc, membro do Conselho Estadual de Contribuintes, teve atuação destacada nos Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda em Brasília e na Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina. Nosso entrevistado de hoje é o advogado Dr. Irã José de Chaves. Olá, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom, vamos começar falando sobre o início de tudo, da sua carreira. O senhor veio de uma família do interior do estado, uma família simples. Como é que surgiu a vontade de se tornar advogado? Em verdade, naquela época, em 1974, as opções eram muito poucas. Tinha que se inscrever em Florianópolis, era uma viagem longa até se inscrever, depois tinha que retornar a Lages, e acabei fazendo vestibular para Direito na Universidade Federal. Aí, inicialmente, trabalhei numa imobiliária, até uma imobiliária com um aspecto singular, porque os proprietários da imobiliária não atuavam nela. E eu acabei cuidando da imobiliária um bom tempo. Depois houve pequena desinteligência entre os sócios e cada um tomou seu rumo. E tinha um dos sócios que era diretor, fazia parte da diretoria da Fiesc. E acabou me convidando para trabalhar lá. Foi onde justamente o senhor começou na área como advogado, O senhor começou como estagiário, depois acabou se tornando assessor tributário da Fiesc. Na verdade, ali eu comecei como estagiário, era auxiliar administrativo, então foi ali que eu comecei a ter intimidade com a área tributária. Por quê? Porque eu fazia seleção de decretos, de leis, de resoluções, de portarias, tudo relacionadas com o âmbito do ICMS, e lia também o Diário Oficial da União em matéria relacionada com o imposto de renda. Aí é que nasceu o interesse. Ou seja, a área tributária não foi uma coisa premeditada, foi acontecendo e o senhor acabou se especializando na área. A premeditada foi realmente direito. E a tributária foi uma consequência em virtude do trabalho que me foi atribuído, onde eu fui tendo intimidade e estudando bastante. E tive muita sorte, porque meus diretores, as pessoas com quem trabalhei, sempre me deram apoio e me incentivaram. E aí a situação foi tomando um rumo que nem eu imaginava. Bom, o senhor participou inclusive de debates que resultaram na lei que fixou as diretrizes básicas do ICMS aqui no Estado, publicando inclusive o livro Consultas Tributárias do Estado de Santa Catarina. Como o senhor avalia a carga tributária aqui no Estado e de que trata esse livro? Nós hoje, eu costumo dizer que hoje nós temos uma carga tributária de primeiro mundo. Por quê? Porque gira em torno de 30% a 40% de tudo que se produz no Brasil. Toda a riqueza produzida no Brasil, 30% ou 40% é destinado aos poderes tributantes, seja ele na área de municipal, estadual e federal. Então ela é muito perversa. Por quê? Porque ela não dá a contrapartida. Hoje nós temos problemas seríssimos na área da segurança, na área da educação, na área da saúde. Então eu, no meu ponto de vista, a classe contributiva, em todos os segmentos, paga muito e tem muito pouco retorno. Bom, essa experiência toda, esses 30 anos, mais de 30 anos de experiência, acabou culminando na criação do seu escritório de advocacia, Como é que é? Conta essa história. Na verdade, eu tinha carreira solo, trabalhava sozinho e sentia a necessidade, os empresários, a classe contributiva, sempre exigia mais e mais. E hoje em dia, quem não tem a informação, não tem condições de atender com eficiência os seus clientes. O que foi que eu fiz? Eu constituí uma sociedade de advogados e procurei focar a nossa atividade para as exigências do mercado. Tem um advogado que só atende a área tributária, tem um advogado que só atende, um profissional que só atende a parte de imposto de renda, outro profissional que só atende a parte de ICMS, e dentro desses segmentos do ICMS, dentro do segmento do imposto de renda, ele se compartilhou. Nós temos muita demanda na área da PIS/COFINS, nós temos muitas demandas na área de defesas fiscais de ICMS e de imposto de renda, e nós departamentalizamos. E estamos
persistimos em direcionar sempre focado com as exigências do mercado empresarial. E o que o senhor acredita ser o diferencial para se destacar no mercado tão competitivo? Eu costumo dizer que o profissional só fica bom depois dos 80 anos. O que isso quer dizer? Que é um eterno estudo, uma eterna pesquisa, e não se sobrevive na nossa área se não tiver dedicação profissional, seriedade e competência. Esse é o tripé fundamental para qualquer profissional que queira focar a sua atividade no segmento empresarial. Bom, o senhor tem aí mais de 30 anos de experiência, já tem uma carreira consolidada, é um profissional de referência na área tributária, inclusive. Existem ainda desafios, projetos agora para o futuro? Nós estamos focando agora numa outra seara, num outro segmento, sem não nos descuidar do que nós já atuamos, que era a área tributária, segmento societário. Hoje o empresário enfrenta um problema muito sério de patrimonial, de segurança e proteção patrimonial. A atividade empresarial, ela é, por natureza, uma atividade de risco. E o empresário que leva a vida toda construindo um patrimônio, de uma hora para outra se vê à mercê de um ato fiscalizatório, de uma fiscalização que pode, eventualmente, comprometer seu patrimônio. Então, o que nós estamos orientando, estamos, inclusive, elaborando palestras, constantemente estamos sendo chamados para palestrar sobre a proteção patrimonial. Nós estamos orientando, mostrando, juntamente com a proteção patrimonial, a redução da carga tributária incidente sobre o patrimônio do empresário. E, em síntese, estamos demonstrando com clareza a viabilidade da constituição de holdings para administrar o patrimônio dos empresários. Bom, então, para finalizar, que mensagem o senhor deixaria para as pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho? Qual é a sua receita de sucesso? A receita de sucesso começa lá no banco da universidade. É uma dedicação profissional desde o primeiro dia de faculdade, e não pode ter aquela ansiedade de sair da faculdade e já se colocar pronto para o mercado de trabalho. Ele tem que construir ao longo dos 5 anos. É uma dedicação permanente. A advocacia é um sacerdócio. Não se iluda aquele advogado, aquele estudante que tem a pretensão de sair da advocacia e já instalar o seu escritório e começar, como diz na gíria, faturar. Não. Ele só está pronto para o mercado se somar uma série de requisitos, como dedicação profissional, muito estudo. O profissional que não gosta de ler, o profissional que não gosta de estudar, não se aventure na área da advocacia, porque a advocacia exige dedicação permanente e estudo permanente, sob pena de se tornar mais um profissional no mercado frustrado. Tá certo, então. Muito obrigada pela entrevista. Sucesso para o senhor. Obrigado.